quanto que está avaliado o Cruzeiro e quanto que foi o preço que o Pedro Lourenço pagou, né? Então tá aqui, ó, uma matéria lá do Bola VIP e do Nicola, longe dos 600 milhões, o Nicola revela valor, né, que Pedro Lourenço pagou pela SAF do Cruzeiro. Então, os 90% aí do acordo foi por cerca de 250 milhões de reais, com pagamento ao longo de 11 anos, né? A informação, segundo o jornalista, foi de uma fonte da Associação Cruzeirense, né? Então, assim, ó, além disso, né, vai ter uma das propriedades do Pedro Lourenço que vai ser transferido, porém esse imóvel não vai ter um valor de 400 milhões de reais, né? A tendência é que seja no máximo 100, então 250 milhões em dinheiro, vamos colocar assim, mais esse imóvel avaliado em 350. Mas Gustavo, o Ronaldo não ia pagar 400 milhões? A questão é, esse seria um investimento ao longo de vários anos, ele só ficou 2 anos à frente do Cruzeiro. E nesse período ele deve ter gastado o quê? De 60 a 90 milhões de reais. Então, no final das contas, foi um negócio muito interessante também para o Ronaldo, que vai ter, né, esse recebimento ao longo de vários anos. Então, vale lembrar também, né, de que fala aqui, né, que poderia ter um desconto das parcelas caso aconteça despesas não informadas pela antiga gestão. Porém, né, a fonte afirmou que essas possibilidades são bem baixas, porque o Ronaldo deixou tudo bem organizado dentro do Cruzeiro, né? Então, pelo menos que tem uma fortuna aí de 17, um pouco mais, né, de 8 bilhões de reais, faturamento aí de 17 bilhões no ano passado, lembrando que isso aqui não é lucro, né? Então, de lucro aqui vai ficar o que? Uns 1 bilhão no máximo? No máximo mesmo, viu? Talvez até menos do que isso, 500 milhões, 600, mas ainda assim tem um valor bem interessante, né, de patrimônio. E por que que muita gente tem falado sobre essa questão de uma venda, né, de um percentual? Já trouxe outro vídeo aqui recente para vocês no canal, foi justamente sobre essa questão envolvendo o próprio Gustavo Lima, que já teve na Toca da Raposa, e aí muita gente ficou se perguntando, né, se poderia ter alguma negociação ou algo nesse sentido, até porque o Gustavo Lima está na frente, né, de vários projetos e empresas aqui no Brasil, e vale destacar, ele tem essa ligação com o Cruzeiro, né, nunca admitiu se é realmente cruzeirense e tal ou não, ele fala que sim e tal, mas não tem como saber de fato, mas ainda assim tem uma ligação interessante. E nessa época aqui, né, que ele visitou a Toca da Raposa, foi num jogo no Mineirão, foi justamente por conta de um acordo de um jogador da base que saiu do clube dele, né, o Paranavaí, para o Cruzeiro, e também de uma empresa que patrocina, né, o Cruzeiro de seguros, que o Gustavo Lima, né, tem o Gustavo Lima como um dos sócios. Não ficaria surpreso se no futuro tivesse uma especulação dessa o Gustavo Lima comprar um percentual do Cruzeiro. Olha, igual eu falei, eu acho que se fosse para vender, quem sabe uns 10%, 15%, e esse valor ser destinado a reforços. Porém, o Pedro Lourenço ele já deixou, né, um dinheiro destinado a reforços, e ele já até falou que esse valor, vamos colocar assim, vai se pagar com o decorrer do tempo, né? Então, vai colocar uns 400 milhões em reforços, mas vai ser isso. Os próximos movimentos do Cruzeiro no mercado vai andar com as próprias pernas. Então, talvez essa venda fique um pouco mais para frente, justamente como uma forma de realizar um lucro, né? E o Cruzeiro, quanto mais próximo, né, tiver dos títulos, brigar por mais competições, vai estar valorizado. Então, vamos colocar, a negociação foi por 350 milhões, se ele vender, por exemplo, 15% do Cruzeiro daqui a um tempo por 200 milhões, 250, já vai estar basicamente recuperando boa parte desse investimento, fora ainda que pode ser, né, no caso, novos aportes, beleza? Tem também o João Adib, que eu vou falar um pouco mais dele para vocês, que tanto o Gustavo Lima quanto ele tem vários negócios, tem essa ligação com o Cruzeiro. Sinceramente, no médio e longo prazo, nem acho que isso aqui seria tão impossível. É claro, o João, junto com a CIMED, patrocina outros clubes, né, no futebol brasileiro. O Pedro Lourenço também, né, tem patrocínio ali nos últimos anos, né? Mesmo no ano passado, quando ele já tinha 10% do Cruzeiro no Atlético Mineiro, tinha investimentos também de patrocínio no América, no Pouso Alegre, no ano passado no Campeonato Mineiro. E eu acho que é isso, né? Nesses 3 clubes de Minas Gerais, a CIMED tem um acordo hoje com o Palmeiras, se não estiver enganado, tanto para o time masculino quanto para o time feminino. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu quero destacar esse próximo jogo do Cruzeiro contra o Libertad, vitória fora de casa pagando 2,48. Então, R$100 aqui, por exemplo, voltaria R$248, excelente cotação. Tem também os jogos, né, do Brasileirão, ó, na Série A, para o Cruzeiro vencer tanto o Cuiabá, voltando aqui então 2,49, quanto também para vencer o Vasco da Gama em casa, 1,92. Se você acha que o Cruzeiro vai virar uma máquina e sair ganhando de todo mundo, R$100 voltaria 1.186, né? Muito raro acontecer, mas se você quiser começar a apostar, o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Lembrando que você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e ainda pode começar com R$1. Ó. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, só você clicar lá que já vai estar acesso, né, ao site. R$1 você já pode começar a apostar também. Então, vamos falar aqui sobre essa questão
envolvendo o João Adib, que tem, né, essa ligação com o Cruzeiro desde o ano passado e com a atual gestão. Então, mesmo vendendo o controle, seja para você apostar nesse jogo da Série A, tá aqui, ó, tanto os jogos contra o São Paulo em casa e o Cuiabá também, a vitória do Cruzeiro fora, pagando 2,65, excelente cotação. Para você começar, o link tá aqui embaixo. Então, dando sequência aqui, ó, o João Adib, então, que é dono da CIMED e tudo mais, teve esse encontro na última semana. Por quê? Um acordo, né, assinado entre o clube que vai até o final de 2026, que lembrando, né, a CIMED patrocina aqui a camisa do Cruzeiro desde o ano passado, aqui nessa na gestão do Ronaldo, bem aqui, né, acima do peito aqui basicamente, do lado, e tem esse acordo então, tanto em relação à Latam, a Lavitam, melhor dizendo, que é um produto da CIMED, é uma vitamina, né, que tem inclusive esse blusão aqui especial junto ao Cruzeiro. Não teve uma adesão muito grande, porque é muito caro, né, mas ainda assim, o pessoal do Cruzeiro direto tira algumas fotos com eles e tudo mais, enfim. Poderia ter algum avanço nessa história, Gustavo? Olha, se eles quiserem, sim, né? Até porque é um cara com uma condição financeira bem alta. Vou deixar aqui algumas matérias falando sobre ele, né? Que é dono aí, então, da CIMED. Ele já tinha uma fortuna muito grande, né? Quando ele assumiu essa função. Então, assim, já tinha uma fortuna muito grande, mas cresceu bastante. E hoje está avaliado em quase $1 bilhão, né? Então, 4 bilhões e 700 a 5 bilhões e 600 milhões de reais, né? O que é muita coisa. Acredito eu que o Pedro Lourenço é pelo menos umas 4 vezes mais rico, então o dono do Cruzeiro tem também um potencial financeiro muito alto, mas esse cara aqui, eu acho que pelo ramo que ele está também, eu não dou uns 10 anos para ele estar, nossa, uns top 5 mais ricos do Brasil, não ficaria nada surpreso, até por ser do ramo farmacêutico e tudo mais. Belo Horizonte, Minas no geral, tem muitas empresas também nesse ramo. Então, o que eu vejo assim, poderia ter uma venda, Gustavo, por exemplo, do Pedro Lourenço para o Gustavo Lin ou para o João Adib, lembrando que os dois não têm conversas nesse sentido, tá? Nunca se falou, vai comprar um percentual do Cruzeiro, mas eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. Lembrando, esses acordos aqui, ó, todos esses encontros não foram por acaso, sempre tiveram um desfecho, vamos colocar assim. Por quê? O Gustavo Lima fechou esse acordo, trazendo um jogador da base de outro clube para o Cruzeiro, e esse acordo também para patrocinar o clube, e além disso esteve no Mineirão assistindo o jogo, acho que foi contra o Juventude, né, se não estiver enganado agora. E aí o João Adib também, né, teve esse acordo de renovação e tudo mais, e logo depois, acho que na semana seguinte, o Cruzeiro já fez bem mais publicações nas suas redes sociais. Se o Pedro Lourenço tivesse interesse de vender, poderia ser uma boa também, até porque se você for olhar num quadro geral, raramente os donos das empresas, por exemplo, detêm 90% de uma empresa. Tem certeza, se você olhar, por exemplo, do Pedro Lourenço, quanto que ele deve ter dos supermercados BH? Uns 30%, 35%? Porque é melhor você ter, vamos colocar, 1% de 1 bilhão do que 100% de 100 mil, né? Então, assim, é muito melhor você diluir geralmente a participação, mas ainda assim se manter no controle. Nesse caso, os clubes no Brasil não têm, né, desfeito, por exemplo, de um percentual acima de 51%, porque quando você tem uns 51%, os outros donos vão ter 49%, então como o seu voto, né, vale a maioria, aí não tem o risco de você acabar perdendo o comando do time e tudo mais. Então, acredito eu que o ideal seria, dependendo de se desfazer de 20%, 25%, se ele tiver interesse em colocar mais aporte ainda no clube e, além disso, né, não vender um percentual maior, porque daqui a uns 5 anos, 6, acho que o futebol brasileiro vai estar bem mais valorizado, como foi, por exemplo, nos clubes da MLS. E aí você vendeu um percentual do Cruzeiro hoje, que, vamos colocar, 10% então valeria 100 milhões. Então daqui 6 anos, 7 anos, se o futebol brasileiro se profissionalizar, pode ser que ele venda esses mesmos 10% por 600 milhões de reais. Não sei, não sabemos como que vai estar daqui até lá, mas na minha opinião tem esse percentual. Então, se ele realmente estiver disposto, talvez uns 10, 15% pode ser uma boa. Vamos só estipular um valor aqui, 200 milhões de reais, por exemplo. Esse valor seria reinvestido em reforços, fora ainda do que o Pedro Lourenço já tem, né, para aportar no Cruzeiro, que a expectativa também para o ano que vem é de ter uma janela tão forte quanto foi nesse meio do ano para chegar a reforços que sejam cruciais. E aí, quem sabe no médio e longo prazo vai ter essas vendas, né, de outros percentuais para outros investidores. Porém, a gestão ainda do Pedro Lourenço seguindo, né, no comando e na frente do clube. Acredito eu que se o Ronaldo tivesse ficado um período maior, né, em relação a dono do Cruzeiro, poderia ter feito isso também, talvez com uma lentidão muito maior, né, obviamente, para a chegada de reforços, mas ele iria fazendo aí esses pedaços. Acho muito difícil o Ronaldo, se ele seguisse mais 5 anos no Cruzeiro, 10, ele não se desfazer de um percentual maior. Por exemplo, se desfazer de mais 15, 20, 30, não ficaria nada surpreso. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
que você tem a dizer, o que você acha, né, se chegasse um novo dono, seja aí o Gustavo Lima, o dono da CIMED, enfim, algum outro empresário que seja cruzeirense ou não, acho que isso aí vamos ter que lidar também, porque vai ter outros fundos de fora e tudo mais que poderia ter esse interesse, sem sombra de dúvidas. Eu vou deixar para vocês outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui no canal, o link da Esportiva também está aqui embaixo na descrição, e é isso. Nos vemos numa próxima. Lembrando, tem o Instagram também, gente, nosso lá, vai lá, o Cruzeiro News 21, todos os dias nós postamos posts e tudo mais, estamos com 44 mil seguidores por lá também, e é isso. Valeu, galera.